amigos, e hoje eu trouxe aqui pra vocês o resumão da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Após 113 anos, os Luas Superiores são invocados após a morte de um Lua Superior, Ataque o Gyutaro. O Muzan questiona por que até hoje eles não conseguiram trazer para ele o Lírio-Aranha Azul depois de centenas de anos. É então que o Gyoko diz que tem informações para ajudar o Muzan a chegar no seu objetivo. O Muzan manda o Gyoko confirmar a informação que tem e ir até lá com o Hantengu. Assim que o Muzan vai embora, o Doma quer saber quais são essas informações que o Gyoko tem e quer ir lá com ele, mas ele não conta. O Akaza acerta o Doma, pois diz que o Muzan não deu ordens para ele. Kokushibo interfere por Akaza sempre extrapolar. Kokushibo diz que ele abalou a hierarquia e assim acaba menosprezando a insubordinação. Ele diz que se o Akaza está incomodado é para desafiar em uma batalha de sangue. O Doma diz que o Akaza iria perder e tem certeza que o Akaza ainda está traumatizado porque ele foi transformado em Oni depois do Akaza e foi promovido para acima dele. O Akaza diz que entende o que o Kokushibo está dizendo e irá matá-lo, nem que tenha que morrer para isso. Então o Kokushibo diz para o Akaza que deu seu melhor. Já Tanjiro está há 2 meses em coma e tem uma visão de um ancestral, Sumiyoshi Kamado. O Sumiyoshi estava recebendo Yorichi em sua casa, que havia salvado a vida dele e da sua esposa, que recentemente teve um bebê. O Yorichi acha que fracassou em sua vida em proteger todas as coisas que eram importantes para ele e durante toda a sua vida não conseguiu fazer as coisas que deveria fazer, mas o Sumiyoshi o conforta. Após esse sonho, o Tanjiro acorda do coma e descobre que o Zenitsu acordou um dia depois da batalha e está em uma missão, enquanto o Inosuke, que estava gravemente ferido da batalha, acordou um pouco antes do Tanjiro. Eles estão na mansão borboleta se recuperando e voltando a treinar. O Tanjiro teve a sua espada danificada na batalha e agora recebeu o recado do Haganezuka, que não quer fazer outra espada para ele. É então que o Tanjiro decide ir até a Vila dos Ferreiros para conversar com ele pessoalmente. A Vila dos Ferreiros, onde as Nichiren-do são forjadas, é um lugar de extrema importância para o esquadrão de caçadores de Oni. Ela fica escondida e deve ser mantida em segredo para que não seja atacada por Onis. Ele é levado por Kakushis, que são trocados de rota em rota, e os Kakushis são guiados por pássaros que também são trocados o tempo todo. Assim que o Tanjiro chega na vila, ele vai falar com o chefe, que diz também estarem procurando pelo Haganezuka, pois quando ele fica zangado ele some, mas avisa que se ele não forjar uma nova espada a tempo, outra pessoa irá forjar. A Mitsuri e o Genya também estão na vila. A Mitsuri entrou no esquadrão de caçadores de Oni para encontrar um marido. Ela conta para o Tanjiro que ouviu dizer que há uma arma secreta escondida na vila que o torna mais forte. Assim, na manhã seguinte, o Tanjiro decide ir com a Nezuko procurar a arma secreta, enquanto precisa ficar na vila esperando pela sua nova espada. No caminho, ele encontra o Kotetsu discutindo com o Muichiro Tokito, pois o Kotetsu não quer dar a chave do seu boneco mecânico para ele. Quando o Tokito bate no Kotetsu, o Tanjiro interfere e tenta mostrar a importância dos ferreiros e como os caçadores também precisam deles, mas o Tokito não dá ouvidos e o apaga. Assim, o Kotetsu dá a chave para o Tokito, que leva o boneco. O Tokito está lutando com um boneco que replica os movimentos de um espadachim de verdade e por isso ele tem 6 braços. O Tokito consegue quebrar o boneco e isso chateia o Kotetsu, mas o Kotetsu percebe que o boneco ainda funciona, assim o Tanjiro luta contra ele, que agora tem apenas 5 braços. No treinamento, o Kotetsu deixa o Tanjiro sem comida como uma forma de o motivar, assim somente no dia que ele consegue acertar um golpe no boneco, ele volta a comer. Depois de muito treinamento, o Tanjiro conseguiu destruir o boneco e dentro dele eles acham uma espada muito antiga. Ao analisá-la, percebem que está enferrujada. Neste momento, o Haganezuka aparece e quer levar a espada, pois disse que pode resolver o problema. O Kanamori também aparece e conta que o Haganezuka estava nas montanhas escondido treinando para fazer uma espada melhor para o Tanjiro não morrer. O Haganezuka diz que irá polir a espada e restaurá-la, assim, deixa outra espada com o Tanjiro enquanto ele conserta a outra. Após isso, o Tokito aparece e pergunta para o Tanjiro se ele viu o Hanamori, pois foi designado a ser o seu novo ferreiro, e o Tanjiro o ajuda a procurar.
O Tokito também questiona por que o Tanjiro se importa tanto com as outras pessoas, e o Tanjiro diz que a vida sempre recompensa as boas ações. Então, quando ajuda os outros, você também está se ajudando. O Tokito fica surpreso com o que ele falou. Neste momento, o Hantengu aparece. Eles atacam o Hantengu e o Tokito corta a sua cabeça, mas ele não morre e sim se transforma em dois, o Karako e o Sekido. Karako golpeia o Tokito para longe, enquanto o Sekido usa seu cajado para acertar o Tanjiro. O Genya aparece e atira no Sekido e corta a cabeça do Karako. Assim surgem mais dois nas cabeças e corpos para lutar contra eles. O Tokito está tentando voltar para lá e passa por Kotetsu, que está sendo atacado. Ele pensa em ignorar e ir para o objetivo maior, mas se lembra da frase do Tanjiro e decide salvá-lo. O Kotetsu diz que os ferreiros também estão sendo atacados e pede a ajuda do Tokito. O Tokito se lembra do mestre dos Hashiras dizendo que sabe que ele se encontrará novamente e tem certeza que recuperará as suas lembranças se aproveitar a oportunidade quando ela chegar. A névoa na sua mente se dissipará. Assim, o Tokito decide ir. Neste momento, os ferreiros soam um alerta de que a cidade está sendo invadida por vários inimigos peixes que foram trazidos pelos vasos do Gyoko. Quando Tokito chega na cabana, ele encontra o Gyoko lá. O Gyoko acredita que o que ele faz é uma obra de arte e fica com raiva do Tokito ficar destruindo seus vasos e os seus bichos. O Gyoko mira em Kotetsu e Kanamori, mas o Tokito entra nas suas frentes para salvá-los e leva o ataque. Assim, o Tokito é preso em uma bolha de água. Ele acha que vai morrer, mas tem uma visão do Tanjiro falando algumas coisas para ele, e então ele percebe que não foi o Tanjiro que falou isso, e sim outra pessoa que ele não consegue se lembrar de quem era. Ele está aceitando a sua morte, pois não tem mais ar para fazer uma outra forma de respiração, mas ele vê o Kotetsu lutando para tentar salvá-lo e se desespera quando um bicho começa a ferir o Kotetsu. O Tokito pede para que o Kotetsu se salve e neste momento o Kotetsu lhe dá um pouco de ar. Assim o Tokito se lembra que era o seu pai que lhe falava as coisas que ele estava lembrando e o Tanjiro o lembrava ele, pois tem os mesmos olhos. Assim ele consegue usar a segunda forma da respiração da névoa e destruir a bolha. Agora que as suas memórias voltaram, o Tokito lembra que o seu pai era um lenhador e o Tokito ajudava ele a cortar as árvores sempre que podia. Ele amava ajudá-lo. Um dia sua mãe adoeceu. O seu pai foi atrás de ervas para curá-la e enfrentou uma tempestade forte e caiu e morreu. A sua mãe morreu no mesmo dia. Ele ainda tinha o seu irmão gêmeo, Yuichiro. O seu irmão Yuichiro era o mais frio e duro nas palavras. O Tokito acabou agindo como ele quando perdeu as memórias. Um dia, morando com seu irmão, o Tokito foi buscar a água quando avistou a esposa do mestre, a Mani, que foi visitá-los, mas o Yuichiro a xingou e mandou ela ir embora. O Tokito ficou muito empolgado em descobrir que eles são descendentes de espadachins e queria se tornar um também e ajudar as pessoas que estiverem sofrendo, mas o Yuichiro não quer e deu uma bronca nele. Depois desse dia, eles não se falaram mais. Até que uma noite um Oni apareceu e o Yuichiro tentou proteger o Tokito e perdeu seu braço. Naquele momento, a visão do Tokito ficou vermelha, uma fúria o dominou e quando ele se deu por si, o Oni estava à beira da morte em sua frente, mas não morria. Só morreu quando o sol apareceu. O Tokito voltou para casa para cuidar do seu irmão, mas estava muito cansado e foi arrastando até lá. Chegando lá, o Yuichiro estava quase morrendo e implorando para que Deus ou quem quer que estivesse escutando salvasse o seu irmão Tokito, pois ele não merecia isso, pois é bom, de coração imenso e que quer ajudar as pessoas, mas ele atrapalhou esse sonho do Tokito. Ele diz que sempre soube o significado do nome do Moichiro, que quer dizer infinito. E ele morre. Neste momento, Tokito se lembra de tudo isso e a sua marca aparece e ele salva o Kotetsu.
Quando o Yuichiro morreu, o Muichiro ficou segurando a sua mão sem força e vendo a morte chegar, até que a Mane apareceu e o salvou. Ele perdeu a memória desde então, mas o corpo dele ainda se lembrava, tendo a fúria dentro de si, e os seus treinamentos eram tão pesados que ele vomitava sangue. Enquanto isso, o Gyoko entrou onde o Haganezuka estava e fica indignado de ver ele tão concentrado na sua obra e não parando mesmo recebendo ataques, mas o Haganezuka continua molando a espada. Assim o Tokito aparece, recebe a sua nova espada do Kanamori e luta contra o Gyoko. O Gyoko se transforma em sua forma original e eles lutam até que o Tokito o derrota. O Kotetsu mostra que o que o salvou foi a empunhadura que o Tanjiro tinha deixado com ele, pois queria colocar na sua espada. E o Tokito se lembra que era do Rengoku e tem uma visão da sua família, o seu pai dizendo que deu tudo certo no final e o seu irmão dizendo que ele fez um ótimo trabalho, então ele agradece. Enquanto isso, o Aizetsu está lutando contra o Genya, o Karaku está com a Nezuko. Já o Tanjiro ataca o Urogi e o corta, que se dividiu em dois, mas do mesmo nome. Então o Tanjiro percebe que o ataque dele está ficando mais fraco. Se dividindo, eles se enfraquecem. O Tanjiro acerta a língua do Urogi e percebe que ele demora mais para se recuperar e consegue voltar para onde os outros estão. A Nezuko segura a espada do Tanjiro e faz com que ela fique com o poder do seu sangue, ficando vermelha. Então ele consegue cortar a cabeça dos Onis e o Genya também consegue cortar a cabeça do Aizetsu. Neste momento, o Tanjiro vê o Genya transformando-se em um Oni e se surpreende. O Tanjiro pensa que conseguiram derrotá-los, pois cortaram as cabeças de todos ao mesmo tempo, porém o que ele não sabia é que ainda havia mais um. E o Tanjiro percebe isso pelo cheiro. Assim, o Genya quer matar esse Lua Superior, pois quer se tornar um Hashira, e o Tanjiro diz que tudo bem, mas neste momento todos se regeneram. Assim, o Tanjiro diz que irá procurar o quinto Oni, enquanto a Nezuko e o Genya lutam com os outros para conseguirem derrotá-lo. O Tanjiro usa o seu olfato para achar o quinto Oni e avisa para o Genya onde ele está, mas quando o Genya acerta seu pescoço, a sua espada quebra e não consegue cortá-lo. Neste momento, o Sekido aparece atrás do Genya para acertá-lo e o Genya se lembra que quer se tornar um Hashira para ganhar a admiração do seu irmão mais velho e poder pedir desculpas pelo que ele disse no passado. Ele se lembra da sua mãe, como ela sempre se dedicava ao trabalho, enquanto seu pai era um inútil e batia nele, em seus irmãos e em sua mãe que sempre entrava na frente dos filhos para proteger das agressões do pai. O seu pai morreu esfaqueado por alguém que não gostava dele e depois disso o Sanemi e o Genya prometeram que agora eles teriam que proteger a família. Um dia sua mãe não voltou para casa e já era noite, então o Sanemi foi procurá-la. Enquanto o Genya e os seus irmãos esperavam, um Oni apareceu matando os seus irmãos e quando ele ia matar o Genya, o Sanemi apareceu para salvá-lo, levando o Oni para fora. O Genya corre atrás de um médico para tentar salvar os seus irmãos e se depara com Sanemi e a sua mãe em sua frente morta. O Genya chamou o Sanemi de assassino por ter matado a mãe deles, que havia virado uma Oni, e por Sanemi a levar para fora no sol, ela morreu. O Sanemi arriscou a sua vida para protegê-los, e hoje o Genya entende o que ele fez e tudo o que passou quando viu que era sua mãe a Oni que ele matou. Por isso ele deseja se desculpar por tudo o que falou. Neste momento, antes que o Oni acerte o Genya, o Tanjiro aparece o salvando e dizendo para o Genya se concentrar, pois se ele quer se tornar um Hashira, ele não pode desistir. O Genya protege o Tanjiro de um ataque e diz que não consegue decapitar o Oni, então precisa ser o Tanjiro. O Tanjiro corre atrás do quinto Oni e consegue acertá-lo. Neste momento, o Tanjiro sente um cheiro diferente atrás dele de outro Oni e por isso ele não consegue terminar o seu ataque e recebe um golpe. A Nezuko vai e o salva. No momento que o Tanjiro estava quase decapitando o medo, o Seikido conseguiu absorver os 3 Onis e o seu corpo se modificou, se tornando o Oni Zorakuten. Assim, o Zorakuten protege o corpo principal do Rantengu e diz que eles são desprezíveis, pois estão tentando matar os mais fracos, já que o medo é pequeno, fraco e indefeso. Ele começa a lutar com eles até que a Mitsuri aparece para salvar o Tanjiro e começa a lutar com Zorakuten. Ela tenta decapitá-lo, mas sofre um ataque, porém consegue sobreviver ao ataque de maneira surpreendente. Enquanto está em transe,
A Mitsuri se lembra que no passado, aos 17 anos, seu casamento arranjado foi cancelado e o homem lhe falou coisas horríveis sobre a sua aparência pela cor do seu cabelo. Quando a Mitsuri tinha 1 ano, ela conseguiu levantar uma pedra de 15 quilos. Ela tem um apetite que não tem fim desde que se entende por gente. Após o seu casamento cancelado, a Mitsuri decidiu esconder tudo nela, pintou seu cabelo de preto e reprimia sua vontade de comer e fingia ser fraca. Logo depois, ela conheceu um homem que dizia querer se casar com ela, mas ela não estava sendo quem ela é, estava fingindo ser outra pessoa e não quis isso. Quando ela conversou com o mestre dos Hashiras, ele disse que ela precisava se orgulhar da força que tem, pois os outros que a criticavam temiam os seus talentos e tinham inveja. Assim, ela se emociona por todos do esquadrão de caçadores de Oni a aceitarem por quem ela é. Ela também se lembra que recebeu meias de presente do Iguro e ficou muito feliz. Neste momento, ela acorda com o Tanjiro, a Nezuko e o Genya a resgatando e ela volta a lutar agora com a sua marca aparecendo. Já os três vão atrás do Hantengu. O Genya começa a comer o Oni em volta do Hantengu para alcançá-lo. Quando o Genya come um Oni, ele fica com traços demoníacos temporariamente e se o Oni for forte, a capacidade de regeneração aumenta e a força física melhora muito. Assim, ele consegue abrir o Oni. A Nezuko usa o seu poder de sangue para reter a regeneração, enquanto o Tanjiro usa sua espada para acertar o Oni. Porém, o Hantengu foge novamente. O Tanjiro alcança o Hantengu, que de repente fica grande e sufoca o Tanjiro. O Genya e a Nezuko chegam para ajudar e o Tanjiro continua tentando cortar a cabeça, mas os dois caem do penhasco e a Nezuko cai junto tentando salvar o Tanjiro. O Hantengu ainda está vivo, mas sem braços, e a sua regeneração está mais lenta, então ele começa a correr atrás de humanos para comer e se fortalecer novamente. O Tanjiro percebe que precisa impedi-lo, mas neste momento ouve o grito do Tokito, que lança sua nova espada para o Tanjiro usar. O Haganezuka não quer que ele use ainda, pois só passou pelo primeiro estágio da amolação, mas o Tanjiro vai em frente, antes que o sol venha. Então ele alcança o Hantengu e consegue decapitá-lo. O sol está nascendo e o Tanjiro volta depressa para tentar salvar a Nezuko, mas ela vê o Hantengu indo atrás dos ferreiros, mesmo sem cabeça, e tenta ir até eles para salvá-los, mas o Tanjiro pede para que ela procure um lugar para se esconder do sol, e só então ele percebe que a língua do Hantengu está escrito ressentimento e não medo. Neste momento, ele começa a voltar para ajudar os ferreiros, mas a Nezuko começa a se queimar. Ele fica no dilema de como irá salvar os ferreiros e a Nezuko ao mesmo tempo. Assim, a Nezuko vê que o Tanjiro não consegue deixá-la para salvar os outros, então ela o lança para longe para que ele o salve e a deixe morrer. O Tanjiro consegue achar o Oni dentro do coração e o acerta. Ele começa a chorar, pois precisou sacrificar a Nezuko para vencer, mas neste momento a Nezuko aparece em sua frente viva. Ela conseguiu conquistar o sol. O Tanjiro e os outros ficam felizes que conseguiram e que a Nezuko está bem, mesmo sem entender o que aconteceu. Enquanto isso, o Muzan vê que a Nezuko conseguiu sobreviver ao sol. Agora ele percebe que não precisa mais do lírio aranha azul e só precisa comer a Nezuko para absorver as suas propriedades para desenvolver a habilidade de conquistar o sol. Tudo isso começou há 1000 anos, na Era Real. O Muzan era doente e tomou um medicamento que o médico lhe trouxe, pois senão ele não sobreviveria até os seus 20 anos. Ele toma, mas ele pensa que nada pode impedir que os seus sintomas se agravem ainda mais. Então ele mata o médico, mas depois disso ele percebe que os efeitos do medicamento estavam dando certo. O seu físico ficou mais forte, mas ele não podia sair sob a luz do sol. Ele começou a desejar a carne e sangue humano para satisfazer a sua fome e ele devorava vários humanos, e se tentassem o impedir, ele os eliminava. Ele ganhou poderes que iam além da sua imaginação, mas sempre foi obrigado a restringir os seus movimentos por não poder sair de dia. Ele começou a buscar um corpo que o possibilitasse sair no sol. Começou a estudar o remédio e daí que descobriu sobre o lírio aranha azul. Então, para alcançar a sua imortalidade, ele precisava dele ou de outro ser da sua raça que conseguisse sobreviver no sol.
Agora, finalmente, ele encontrou, então não precisa aumentar mais os seus semelhantes, apenas absorver a Nezuko. Assim, ele se tornará a criatura perfeita, imune a doenças e à morte. A Tamayo escreveu uma carta para o Tanjiro, o agradecendo pelos sangues que ele mandou e contando que o homem que foi transformado em Oni pelo Muzan retomou a consciência e foi graças ao sangue da Nezuko. Agora ele pode viver normalmente com uma pequena quantidade de sangue. Os componentes do sangue da Nezuko sofreram mutações várias vezes em pouco tempo, por isso ela não sabe por que a Nezuko ainda não recobrou a consciência e continua no seu estado infantilizado. Ela acredita que no fundo do subconsciente da Nezuko existe algo mais importante que voltar ao normal, algo que precisa ser prioridade agora. Ela também diz que acredita que não vai demorar muito para que a Nezuko consiga conquistar o sol. Já na Vila dos Ferreiros, todos estão reconstruindo tudo e o Tanjiro está partindo e se despede do chefe da vila e também do Haganezuka, que diz que terminará de arrumar a sua espada e depois enviará para a mansão borboleta para ele. Após isso, ele tem uma grande despedida de todos da vila, agradecidos por ele ter o salvado. E agora você já está prontinho para a quarta temporada. Se esse resumão te ajudou, não esquece, é claro, de se inscrever no nosso canal. Estamos sempre soltando resumões por aqui. Deixe seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!